E aí galera, aqui é o Cartoon, trazendo pra vocês o último episódio, por enquanto, da White Diamond a história paralela do Steven Universo, em que Steven é filho da Diamante Branca ao invés da Diamante Rosa, o que causa várias alterações na história das Crystal Gems e do planeta natal. Aqui tem a playlist com todos os episódios dessa série. Enfim, trago pra vocês os últimos capítulos que faltam. Atualmente estamos em hiato, mas pelo menos esses últimos capítulos que tem deram bastante progressão para a história, tanto pelo tamanho do vídeo vocês já percebem isso. Recapitulando o capítulo anterior, lá de dezembro, Poised to Persuade, protagonizado por Connie, Siglez e Jasper, Connie ficou encarregada de cuidar da Siglez enquanto Steven e as Crystal Gems não voltam. Porém, como sabemos, um certo evento atrasou bastante a volta deles. Por isso Connie está muito preocupada em deixá-la sozinha porque precisa mesmo ir para casa. Por isso param e consideram a Jasper como uma opção de pessoa para ficar vigiando ela. Uma ideia que depois percebem que é ridícula e estressa bastante a Jasper porque é ridícula mesmo. E depois de muito bate-boca, ela sugere que procurem algum saco de carne como ela, melhor ou mais alto para poder decidir por elas. Assim, ela acaba chamando Greg, o único ser humano que poderia, e lhe resume os últimos 4 capítulos, sendo um pouco surreal dele ouvir, tanto por ter uma criminosa intergaláctica no quintal do seu celeiro, ter a Siglez que ele ainda nem conhecia ou Connie tão calma com tudo. E mesmo não lidando bem com qualquer assunto de Jen, por falta de opções e elas serem muito fofas, Greg aceita cuidar da Siglez enquanto Steven não volta. E antes do capítulo de hoje, tivemos uma postagem especial de Halloween, coisa que The Chekhov sempre faz, só que esse ano não deu tempo de postar, então ele meio que fez uma coisa diferente. Com isso, temos um post irônico falando do quão frustrado ele ficou com tudo, mas que tá tudo bem, principalmente porque isso vem de um diálogo real entre Steven e Connie que não tiveram uma comemoração lá muito boa de Halloween, só com o que a Connie conseguiu, já que a sua mãe não deu autorização para ela pedir doce. Já no capítulo de hoje mesmo, ele se chama A Scout's Honor, ou Palavra de Escoteiro na adaptação melhorzinha, acontecendo literalmente do capítulo anterior pra cá, alguns momentos ou horas depois. Cuja pergunta do Tumblr é: Greg ainda não conheceu a CD, o que ele pensa sobre ela? Então, CD, não é? Sim. Você mora aqui com o Steven há um tempo, certo? Sim. E você gosta disso? Eu gosto disso. Ele realmente arrumou esse velho celeiro até que bem, hein? Eu provavelmente deveria dar a ele um novo cooktop. Esse aqui é bem das antigas. Sim! Espero que você goste do café da manhã no jantar. Foi ótimo eu ter ido ao mercado antes de dirigir até aqui. Então, acho que você é a mais nova Crystal Gem, hein? Parte do time? Não. Não? Eu quero ser, mas Steven disse que eu ainda sou pequenininha demais. Mas eu não acho que eu vou ficar maior que isso aqui. Eu não sei. Bem, do que eu escuto, ser uma Crystal Gem é uma grande responsabilidade. Parece até que pode ser bem assustador. Eu acho. É isso que Steven sempre me diz. Mas coisas assustadoras são importantes. Fazer coisas assustadoras é importante. Às vezes é mais importante do que ficar assustado. Especialmente se tu tá salvando um mundo cheio de gente. Porque Steven diz que todas as pessoas são importantes também. E coisas assustadoras são divertidas. Às vezes. Então, sim, eu sou pequenininha, mas eu não tenho medo. Ou talvez eu tenha, só um tiquinho. Mas e daí? Por mais inocente que essa conversa pareça, ela pode ser muito importante para o desenvolvimento do White Greg, porque como eu já falei para vocês, ele é muito mais medroso que o original sempre que o assunto é Jen por causa da Diamante Branco, o vulgo Moissanite, que traumatizou demais ele e o cérebro humano dele não consegue processar. White Greg tem literalmente crises de pânico com assuntos muito extraterrestres vulgo de Gems e se mantém ainda mais distante das Crystal Gems e do que elas fazem do que o original. Se não fosse por Rose, talvez ele nem fosse amigo delas pro seu bem. E não é à toa que White Greg jamais saberia que Rose é a Diamante Rosa, já que não querer saber do seu passado bizarro e tortuoso de Jen sob as ordens do tenebroso e assustador planeta natal. Bem, eu admito que eu não sei muito sobre as Crystal Gems, mas eu acho que você definitivamente tem o que é preciso para ser uma CD. Sério? Na verdade, se você quiser, acho que eu tenho uma ideia do que podemos fazer nesse meio tempo. Ok, você se lembra do código que você mesma decidiu? Sim. Eu falo ele agora? Manda ver. Como a Crystal Escoteira, eu prometo defender a honra de todos do planeta e fazer coisas super legais. Tipo, manobras de skate, pra pufar caras malvados e proteger tudinho, como besouros e pizza e bolo. Muito bem, e agora eu nomeio você a primeiríssima Crystal Escoteira. Greg? E nós precisamos agir logo, porque não temos muito tempo. Se começarmos agora, acredito que eu possa construir um protótipo até o fim de amanhã e depois disso. Isso quer dizer que a gente vai ter que se mudar do templo?
A família finalmente voltou. Eles vieram andando ou nadando da ilha ou praia onde ficava o cubo de comunicações até achar um transportador que levasse eles para os Estados Unidos de novo e chegassem perto de lá, demorando umas 5 horas a mais do que a Connie poderia realmente ficar lá, isso de acordo com o relógio que tem lá no celeiro. Aparentemente elas passaram o caminho todo de volta, ou pelo menos nesse percurso mais próximo do templo e do celeiro, comentando sobre o que vão fazer em relação a Drusa, que eles têm que agir logo, talvez até se mudar do templo, e Pérola já está com a ideia de construir a broca que ela cria originalmente no final da segunda temporada. O maior problema e diferença de lá pra cá é que ela tinha a ajuda de Peridot para fazer isso e também tinha a cápsula de fuga dela que foi usada como cabine. Talvez essas duas coisas façam o projeto caminhar ainda mais lento. Sigless, você está bem? Me desculpa, eu pensei que estaríamos de volta mais cedo, só que... Senhor Greg, o que você está fazendo aqui? Connie tinha que ir embora, então ela me ligou. Eu sinto muito por isso, eu não queria que... Tudo bem, garoto, não foi nenhum problema. Você claramente teve seus motivos. Nós meio que... como Garrett disse, aquela coisa pode emergir de dentro da crosta terrestre a qualquer momento. Estamos passando por muita coisa ultimamente. Baseado no que vimos através de outros experimentos de Adrusa, temos certeza que a Amarelo está incubando algo verdadeiramente horrível. Se essa coisa é capaz de destruir o planeta inteiro, qual tamanho ela poderia chegar? Maior que a obsidiana? O que vocês querem dizer? Que não podemos nem parar esse troço? É isso que eu estou dizendo a vocês. Precisamos impedi-la antes que esteja totalmente desenvolvida e tome forma. Se nós pudéssemos localizá-la, eu posso ajudar a procurar. A gente localiza, e aí o quê? Como nós vamos matar algo grande desse jeito que tá em algum lugar embaixo do chão? Parece até que vai chocar dentro da terra como se fosse um ovo. Se não tivermos cuidado, essa é uma possibilidade muito real. O plano da broca da pérola tem o seu mérito. Antes de fazermos algo descuidado, nós talvez devamos tentar. Temos que manter em mente que Lápis e Peridot não sabem que nós sabemos. Elas claramente estão esperando isso para irem embora, mas eu não entendo por quê. Elas ao menos têm um plano. Acham que elas tentariam sabotar a broca se descobrissem? É possível que o cubo de comunicações tenha uma parte da prova delas de que a Drusa emergiu. Lápis mencionou antes que estava com medo de voltar para o planeta natal sem alguma prova de que elas não são traidoras. Então é por isso que aquela Peridot está vagando pela Terra, esperando a Drusa emergir para assim poderem dizer que sua missão foi finalizada. Nós precisamos ser cuidadosas e presumir que não sabemos nada até seguirmos um caminho claro. Nós também devemos continuar de olho em Peridot e Lápis Lazuli. Senhor Greg? Greg, você está bem? Sua pele está bem pálida. Não muito. Eu provavelmente não deveria estar nessa conversa. Ora, mas é claro que não. Isso é assunto das Crystal Gems e todos nós sabemos o quão bem você tolera isso. Pérola! Ele mesmo quem disse. Mas nós não precisamos falar com ele assim. Greg só estava tentando ajudar. Não é culpa dele que chegamos aqui de repente. Mas Rose, proteger a Terra não é um pouco mais importante do que alguns sentimentos humanos? Eles são ambos importantes. Não, ela está certa. Eu realmente não deveria estar aqui. Eu deveria saber disso melhor do que ninguém. Você tem suas coisas bem grandes para se preocupar, Rose. Eu vou só ficar fora do seu caminho. Mas e quanto à honra de uma Jane escoteira? E quantas coisas assustadoras divertidas? Desculpe, garota. Eu não sou tão valente quanto você. Eu não estou preparado para isso. Eu realmente fico mal por essa deficiência psicológica do Greg. Ele literalmente tem que sair desses lugares ouvindo essas coisas para que literalmente não passe mal. Nem que para isso ele tenha que meio que desapontar a sua amiguinha escoteira. E nossa, quanta discussão, hein? Todas elas estão considerando o plano da broca, mas ainda precisam saber onde a Drusa está exatamente. Fazer tudo com o maior cuidado possível e ainda considerar Lápis e Peridot. Elas podem tentar arruinar o plano ou fazer algo se descobrirem que elas já sabem o que é a Drusa. Principalmente porque Steven, no começo da temporada, sabe que elas precisam de alguma prova para isso, para saírem do planeta sem que achem que elas são traidoras. Mas, de um jeito ou de outro, precisam ir até a base lunar pegar as coordenadas para ela, um lugar onde o White Steven vai dar de cara com o Mural das 4 Diamantes. Murais esses que ele já conheceu uma vez, no lugar de onde ele e Pérola Branca descobriram no final da primeira temporada da U, anos e anos atrás. Enfim, o último capítulo lançado até agora, no final de dezembro, é o Forget Me Not, ou Não Me Esqueças. Um capítulo meio peculiar porque ele se passa inteiro numa conversa de WhatsApp entre Connie e Steven dos acontecimentos recentes, que ela quer ficar a par de tudo e teve que ir embora mais cedo. Tanto é que não tem pergunta do Tumblr aqui. Na capa já tem a conversa dele com a Connie. O fundo é o fundo da frente do celeiro, onde tem a cúpula amarela prendendo a Jasper. Só que curiosamente a silhueta lá de dentro parece ser do cabelo da Rose. Então talvez somente ela esteja lá falando com a Jasper mais uma vez na tentativa de conseguir sua ajuda para a missão.
Então, o que aconteceu? Bem, basicamente, lá estávamos nós tentando imaginar se tinha alguma forma de consertar o transportador. E Pérola Branca e eu meio que não tínhamos como ajudar em nada. Aí nos afastamos e acabamos tirando uma sonequinha. E eu acho que consegui captar os sinais do cubo de comunicações, já que estávamos bem diante dele. Não tipo os sinais recentes, os antigos, que foram mandados milhares de anos atrás. O que eles diziam? É meio difícil de explicar, mas basicamente, esse desenho ilustra bem o que é a Drusa. Isso parece bem sincero, na minha opinião. Exceto que não sabemos exatamente o quão grande é ou quando exatamente irá emergir e se isso vai matar o planeta inteiro ou apenas causar um evento cataclísmico em massa. Pérola desmontou minha máquina de lavar e está planejando construir uma broca para descer bem fundo na crosta terrestre e procurar por ela, para ver se conseguimos, eu não sei, subjugá-la, matá-la, mas ela meio que está agindo estranha perto da Rose, e Rose está em pânico, e Garnet está deprimida, e a Ametista está surtando geral, e... Steven, você está mesmo bem? Bem, é um conceito meio complexo, não estou certo? Não é como se eu tivesse muito tempo para estar bem. Como eu te disse, estamos lidando com muito agora. As coisas vão ficar loucas. Como eu vou parar para ficar bem com a potencial destruição do planeta inteiro? De qualquer forma, eu estou ajudando Pérola agora no trabalho da broca, para adiantar um pouco e evitar de pensarem como todos nós podemos estar mortos daqui a uma semana ou a qualquer momento. Steven, eu não sei como falar isso de outra forma, então eu vou dizer logo. Não acho que o que você está fazendo seja muito saudável. Qual parte? Ignorar nossa iminente destruição em escala planetária? Ou construir coisas para evitar que nós mesmos enlouquecemos? Então, uma broca, hein? Você acha que isso vai funcionar? Bem, a crosta terrestre tem 35 quilômetros. E o mais profundo que o ser humano já cavou não chega nem à metade disso. E eu confio no conhecimento de engenharia da Pérola, não me leve a mal. Mas ela só tem acesso a pedaços de uma pilha de lixo e meu tambor da máquina de lavar. E um motor bem velho enferrujado de avião que sabe-se lá e por que isso estava aqui no celeiro. E pelo que eu ouvi por cima, parece que a Drusa estaria deposta no manto superior. Então, as chances de nós conseguirmos construir algo funcional e ainda por cima a tempo são rasas, estatisticamente falando. Steven, você acha que alguém vai lembrar que nós estivemos aqui? Ok, chega, isso está ficando sombrio demais. Você já tem coisa demais para pensar. Eu não deveria... Eu sei, você tem um ponto. O planeta natal está fazendo tudo o que pode para apagar a existência da Terra. O máximo que podemos fazer é... garantir que sejamos lembrados. Connie! Quanto tempo você acha que leva para aprendermos edição de vídeo? Eu nem parei no meio para explicar nada a vocês, porque vocês tinham que prestar atenção no diálogo inteiro. E por incrível que pareça, o não me esqueças de ser esquecido desse episódio não tem nada a ver com a Connie querendo ser lembrada, e sim eles falando sobre a raça humana que pode ser completamente apagada da história pela Drusa. Também é muito peculiar que no momento em que Steven está mais aflito e triste, a ligação de vídeo fica meio falha, como se seus poderes afetassem objetos e coisas eletromagnéticas, como os poderes de Rose e que Steven afetam. Fora que a Connie tá certa em tudo, Steven tá passando por tanta coisa que ele poderia simplesmente surtar, entrar em depressão ou desistir da sua vida. Coisa que ele jamais poderá conversar com um psicólogo normal que não vai acreditar em gens ou alienígenas. É coisa demais para um garoto de 15 anos aguentar. É coisa demais até para essas cavalonas de 8.000 anos de idade aguentarem. Quem dirá? Ele. E por esse vídeo é isso, galera. Esse foi novamente o último capítulo lançado até agora e infelizmente não tem previsão para o próximo. Vamos torcer para que The Chekhov anuncie ainda no final de janeiro ou pelo menos nesse começo de ano para não ter um período muito grande de hiato. Comente suas expectativas e até o próximo vídeo.